Bom dia a todos. Que a paz de Deus esteja conosco neste momento. Sejam todos bem-vindos à casa. Com muita alegria que recebemos todos aqui neste domingo. Bom dia também aos nossos queridos amigos internautas que estão conosco. Hoje agradecer muito a presença do nosso querido irmão Marcos Silva, que está aqui, ele é de Marialva, pertencente trabalhador, divulgador da casa Paulo de Tarso. E hoje o tema dele vai ser sobre minha religião é o amor, minha doutrina é espírita. Tema muito legal, de bastante elevação para nós, que já temos um certo conhecimento da doutrina. Marcos, seja bem-vindo. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite. Então, como todos os recados, eu sempre deixo para o final, para a gente poder dar uns recadinhos mais importantes aí da casa. Então, como todos os nossos encontros, aqueles que desejarem, vamos fechar os nossos olhos e vamos elevar o nosso pensamento a Deus, o nosso Pai Criador, Jesus, nosso divino mestre, querido irmão, a nossa mãe Maria e ao nosso anjo de guarda. Primeiramente, vamos agradecer por este momento, por essa oportunidade de estarmos mais uma vez aqui nessa casa, que nos recebe, que nos acolhe, para esse momento tão bacana, que é ouvir sobre os ensinamentos de Jesus. Agradecer pela semana que se passou, agradecer pelos momentos bons que tivemos, também agradecer pelos momentos mais difíceis, os momentos mais doloridos, mas que muitos desses momentos vêm para o nosso crescimento espiritual. Como eternos pedintes que somos, querido mestre, pedimos então a espiritualidade aqui presente, que auxilie o nosso querido irmão Marcos Silva, que está aqui, naquilo que ele veio nos trazer, e que possamos, e auxilie nós também no nosso entendimento, que aquilo que ouvirmos seja sempre para o nosso crescimento espiritual. Pedir também, nosso querido mestre, aos nossos irmãos que estão hospitalizados, passando por momentos difíceis, momentos de dores, que a equipe do Dr. Bezerra de Menezes possa estar ali presente, dando um amparo, um auxílio ao tratamento de cada um. Aqueles nossos irmãos que estão em países em conflito, em guerra, que também a espiritualidade de luz possa estar ali presente, dando um passo magnético em cada um, levando um bálsamo de paz e amor e de fé no coração de cada. E aqueles que já retornaram à pátria espiritual, que ao chegarem lá possa ter sido recebido com muita luz e com muita alegria. Quanto a nós que aqui ficamos, restamos as nossas preces e as nossas orações. Querido mestre, mais uma vez, muito obrigado por esse momento. Que assim seja. Assim seja, Senhor. Marco, fique à vontade. Bom dia. Para quem eu não tinha falado, principalmente, né? Mais uma vez aqui na casa Bezerra de Menezes, um prazer imenso para nós. Já estivemos aqui umas vezes, né, Jonas? E é sempre muito gratificante estar aqui, vindo aprender, conversar e aprender junto com vocês, né? Bom, meu nome é Marcos, eu sou da Casa Paulo de Tarso de Marialva. Eu tenho a felicidade de ser um dos fundadores daquela casa, que aliás é muito parecida, tem bastante a ver, assim, com a casa de vocês, né? A gente tem atividade de atendimentos também, como vocês têm, que é bem interessante isso, a gente gosta bastante. E queria convidar, inclusive, quem tiver a oportunidade indo a Marialva, quiser conhecer a nossa casa, vai ser sempre um imenso prazer recebê-los lá, tá bom? Muito bem, hoje eu vou falar, na verdade, Jonas, sobre a força do amor, né? Que é um tema central, né, dentro dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Então, começar dizendo a origem, né, que é o trabalho, o resumo, né, da obra do Cristo que está no Evangelho, no seu Evangelho. O que significa Evangelho? É uma palavra que vem do grego, né, e que significa basicamente boa nova, né, boa notícia. O conjunto desses ensinamentos, né, que foram compilados ali, eles também são chamados de as leis do amor. Por quê? Porque, em essência, é sobre amor que Jesus veio falar para nós. Os ensinamentos dele estão todos voltados para a prática do amor, né? E aí a gente fica pensando, né, como seria o mundo se a nossa civilização tivesse acolhido as ideias do Evangelho, né? Quanto mal, né? Quanto sofrimento, quanta crueldade,
quantas vidas teriam sido poupadas, quantas injustiças evitadas. Imaginaram, alguém já imaginou, se nós tivéssemos uma civilização hoje baseada na doutrina de Jesus? Como seria esse mundo? Né? Como será que nós estaríamos? Provavelmente muito diferente, né, do que é hoje. Porque nós temos, na verdade, em alguns países, algo que tenta trazer a religião, a teologia para a administração, para a política. Mas a gente vê que normalmente são ditaduras. Né? Então a gente vê no Oriente Médio, principalmente, na Ásia, né? Governos que são teocracias e que, uma vez baseados na religião, e todas as religiões falam sobre a bondade, sobre o amor, sobre a prática da caridade, todas, né? E onde a gente vê mais isso é no Islã, inclusive, né? Essas teocracias, né? E o livro sagrado islâmico, que é o Alcorão, também fala sobre amor. Mas, quando levam isso para a política, a gente não vê colocarem, de fato, os conhecimentos do Alcorão ou de outros livros sagrados na prática, né? Na administração de verdade. A começar pelo próprio fato de serem sistemas agressivos, sistemas ditatoriais, enfim, né? Se de fato conseguíssemos trazer o Evangelho para a política, para a administração, né? Como será que seria a vida? Por que nós não conseguimos? 2000 anos passados. Por que nós não conseguimos trazer essa prática para a nossa vida, para a nossa política, para a administração? Por culpa de quem, gente? Por culpa de nós mesmos, né? Porque o ser humano ainda não conseguiu vencer a si mesmo. E alguns vão dizer que o inimigo está nos sondando de fora, que ele fica nos atentando de fora, quando na verdade o inimigo mora dentro de nós mesmos. E quem é o nosso maior inimigo? Contra quem é a nossa maior luta? Contra nós mesmos, contra as nossas imperfeições, nossos vícios, tanto físicos quanto morais, né? E, em especial, o orgulho e o egoísmo, os dois piores, as duas piores imperfeições morais. E, basicamente, por causa delas, é que nós não conseguimos, nunca houve interesse em trazermos o Evangelho para a administração da sociedade, das comunidades. É verdade que sofremos, sim, influências externas. Então, quando falamos no inimigo, muitas vezes, né? O inimigo que está fora, não está. Não é esse inimigo o que nos afeta, o que mais nos afeta. Mas sofremos, sim, interferências externas, né? A doutrina espírita nos ensina que nem mesmo nossos pensamentos todos são nossos. A influenciação que a gente recebe, os espíritos estão em todos os lugares. Muitos bilhões deles, mesmo tendo perdido seu corpo físico, encontram-se ainda na crosta, junto aos encarnados. Por quê? Porque gostam, porque querem, porque não conseguem se desprender, porque têm vícios
e não querem largar. Então permanecem. E muitos de nós conseguimos vê-los. Mas mesmo quem não consegue vê-los, recebe igualmente suas influências. E como é a forma mais clássica dos espíritos exercerem influência sobre os encarnados? Pensamentos. Eles se aproximam, né, como a gente costuma chamar na linguagem tradicional, encostos, né? E uma vez ali, uma vez que a energia combinou, eles passam os pensamentos para nós. Eles trocam pensamentos conosco. E muitas vezes estamos pensando e os pensamentos que nós estamos recebendo não são nossos. Interessante, né? Mas é fato. E aí a gente tem às vezes algumas brincadeiras, né? Que a gente tem sempre um diabinho de um lado, né? E o anjinho do outro lado nos influenciando, né? E de fato, gente, nós temos um anjo da guarda. Temos. É verídico isso. Por que nós precisamos de um anjo da guarda? Porque somos crianças espirituais. Se pegarmos uma criancinha, a gente vai, em onde ela estiver, onde nós estivermos junto, nós vamos estar sempre de olho, não vamos? Nós não vamos deixar ela fazer o que ela quer. Ela já tem juízo? Não tem. Não é mesmo? Então, nós estamos sempre juntos, sempre pegando na mãozinha, sempre fazendo, isso não pode, isso pode. Não é assim? E nós somos assim também. Crianças espirituais. Precisamos ainda de um tutor. Por isso temos um anjo da guarda. E esse anjo da guarda, ele não é nenhum anjo. Ele é apenas alguém que, para o que nós precisamos para esta existência, ele está um pouquinho adiante. Tem mais experiência, tem mais conhecimento. Então, se apresenta como voluntário para nos ajudar, muitas vezes. Certo? Então, a gente tem muitas vezes o nosso anjo da guarda, que às vezes é um ente querido, alguém que já foi muitas vezes nosso parente, né, e que está ali na frente, balbuciando para nós, às vezes coisas que a gente precisa ouvir, né? E do outro lado, a gente tem também espíritos que estão interessados, né, em satisfazer os seus próprios interesses, né, em buscar a sua própria satisfação através de nós, né? Então, somos influenciados sim, mas a gente não pode colocar culpa dos nossos males nesses entre aspas, inimigos, que muitas vezes nem são inimigos. Eles estão junto de nós porque precisam, porque sentem ainda a necessidade, porque às vezes precisam de ajuda, né? Agora, independentemente de qualquer coisa, a decisão sobre qualquer assunto é nossa. Então a gente não pode colocar culpa em ninguém, nem num suposto inimigo que existiria fora de nós, e alguns vão chamar de Satanás, né? Ou mesmo na influência dos espíritos, porque a decisão, o livre-arbítrio é nosso e é lei, ninguém mexe. Assim como ninguém toma o nosso corpo. O nosso corpo é ligado ao nosso perispírito, aos nossos corpos sutis, célula por célula, desde o nascimento. Então ninguém tem como tomar o nosso corpo. Casos de possessão existem? Sim, existem. Porque nós permitimos. Mesmo que inconscientemente. Mas é nós que permitimos. Senão ninguém vai utilizar as nossas ferramentas, porque simplesmente elas são nossas. E, enfim, com as escolhas que vamos fazendo com o nosso livre-arbítrio, nós vamos construindo a civilização. E a civilização que vivemos hoje é resultado do que nós escolhemos, das nossas próprias escolhas. E, se não vemos uma sociedade hoje baseada nos princípios evangélicos, e sim uma sociedade ainda cheia de maldade, né? Cheia de injustiça, cheia de incompreensão, é porque nós mesmos escolhemos em função da nossa pobreza de espírito ainda, né? A humanidade, gente, ainda não entendeu a mensagem do Cristo. Nós não entendemos, a maioria de nós, tá? Quando eu falo humanidade, eu falo de forma
ampla, geral, em sua maioria, né? Não compreendeu ainda que nós somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. E assim constituímos uma família universal, né? Muitos pensam dessa forma aqui, ó. Por que eu vou me preocupar com os outros? Não dou conta nem dos meus próprios problemas. Preocupar-se com as outras pessoas, que não são da nossa família material, né, da família carnal, hoje ainda é algo distante, tá? Da maioria de nós, né? Agora, apesar de a gente ter sim problemas, é possível a gente ajudar as pessoas? Dar a mão? Mesmo tendo um monte de problemas, às vezes, para resolver? Sim, é possível. E nós devemos. Na verdade, estamos aqui, inclusive, para isso. Nós não estamos aqui de passagem. Nós não estamos aqui de viagem em entretenimento. Não. Nós estamos aqui para evoluir, para crescer. E o nosso grande objetivo existencial é aprender a amar. Mas não amar como a gente ama os nossos entes queridos apenas. Esse amor é muito fácil. Esse daí qualquer um de nós consegue. Quem é que não ama, geralmente, né? Os seus entes queridos. Mesmo que tenha alguma divergência com um ou com outro, que existe também, porque nem todo mundo que encarna na mesma família, né? Tem afeição um pelo outro, né? Tem ligações positivas, né? Às vezes a gente encarna na mesma família, mas éramos oponentes em outra existência, né? Mas, com certeza, vamos ter sim muitos entes queridos, muitas pessoas com quem a gente se afiniza de verdade, né? Bem, esses nós aprendemos a amar, mas o amor que Cristo fala vai muito além. É um amor que precisa ser construído. É um amor incondicional, irrestrito, por todas as coisas e por todas as pessoas também, né? E aí é onde a gente precisa aprender, né? Jesus fala até em amar os nossos inimigos. Parece fácil, né? Mas para nós ainda está distante. Para nós ainda é difícil. Mas precisamos aprender. Precisamos praticar a caridade, né? Que é uma forma de expressão do amor. A ajuda aos nossos irmãos, ao nosso próximo. E ela não precisa ser necessariamente material. Um conselho, uma prece, um aconchego, já é caridade. A gente às vezes é surpreendido com algumas coisas que as pessoas vêm falar pra gente, que te agradecer. E a gente muitas vezes acha assim, mas eu não fiz nada. Você estava sendo você mesmo. E estava fazendo caridade. Né? Porque acolheu, porque assistiu, porque levantou, porque deu suporte, porque aconselhou. Tudo isso, gente, é caridade. Às vezes, com uma simples palavra, a gente pode evitar que uma pessoa tire a sua vida. Tire a própria vida. Isso é caridade. Então, todos podemos fazer. Todos podemos praticar o amor. Agora, por que Jesus pregava, essencialmente o amor? Qual a importância toda disso? Por que era o tema central do Evangelho, o amor? Por causa disso aqui, ó. Porque é este nobre sentimento que nos liga a Deus, conforme nosso Mestre Jesus dizia. E aí são várias passagens. Eu não vou colocar para vocês aqui todas, não. Essa de João é grande, ó. Né? João capítulo 4, versículo 7 até o 21. É grande, então eu não coloquei. Mas quem tiver interesse, né,
em dar uma olhadinha depois, João 4, 7 a 21. Mas tem outras passagens também, né? Por exemplo, essa daqui, ó. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Tem outras? Sim, tem outras. Quando de um questionamento de Tomé, né, no sermão da última ceia, disse-lhe Tomé, está em João 14, capítulo 14, versículo 5, disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Jesus responde, eu sou o caminho, e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O que ele está querendo dizer com isso, gente? Que ninguém vai ao Pai sem aprender a amar. Porque o ensinamento de Jesus todo fala sobre amor. Uma outra questão também na Bíblia, Jesus responde a pergunta feita por um fariseu, em Mateus capítulo 22, versículos 35 e 36. E um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo, Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus responde para ele, e esse é talvez um dos mais importantes daqui. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus, capítulo 22, versículos 37 a 40. Aqui Jesus coloca os dois mandamentos essenciais, os dois maiores. Ele responde ao fariseu, dizendo para ele quais são os dois mandamentos. Porque para os fariseus, assim como para o judeu de forma geral, eram 10 os mandamentos, já há milênios e milênios, né? Mas aí vem um e pergunta para ele qual é o maior de todos. E ele responde, amar a Deus acima de todas as coisas. E depois, amar o teu semelhante, amar o teu próximo, como vos ama a vós mesmos. Ou seja, esses dois mandamentos aqui, ó, desses dois, dependem toda a lei. Todos os 10. Tudo mais que foi dito, inclusive, pelos profetas. Substitui tudo. Amar a Deus e amar ao vosso próximo. Amar. Então nós temos que a essência do ensinamento de Jesus é a prática do amor. E também que ninguém consegue chegar a Deus, então, sem a prática desse nobre sentimento. Aí nós vamos perguntar, mas peraí, o que eu ganho com isso, né? Alguns ainda vão continuar se perguntando, o que eu ganho com isso? Desejar o bem até mesmo dos meus inimigos, cara que não gosta de mim, né? O que eu vou ganhar com isso? Isso vai me ajudar em quê? Não é? Muitos de nós já provavelmente nos perguntamos isso. Então vamos tentar entender isso aqui um pouco melhor, porque hoje, intelectualmente mais avançados, né, do que há 2000 anos atrás, né, a gente já pode, a gente já consegue. Então vamos lá, como espíritos imortais que somos, nós somos geradores de vibrações, que são energias. Né? Vamos entender aqui, tá, gente, que na época de Kardec o termo energia não existia, tá? Por isso, energia foi um termo criado depois. Por isso que ele usa muito fluido, né? Costuma utilizar esse termo fluido na falta de algo melhor. Hoje a gente tem energia, né? Que cai melhor. Ou vibrações. Vibrações e energias vamos entender aqui como sinônimos, tá? Então, nosso espírito, gente, ele não tem forma, né? O espírito não tem forma. O que é o espírito, exatamente? Né? A gente pode dizer um conceito bem fácil da gente entender, né? Que é consciência individualizada inteligente. Isso é o espírito. É consciência. Consciência individualizada inteligente. Espírito não tem forma. Ele é feito à imagem e semelhança de Deus, não é? Não tem forma.
Ok? Isso é espírito. E como é que o espírito se manifesta na Terra? Nós utilizamos alguns corpos que nós usamos aqui, né? Então temos o perispírito e os corpos físicos quando estamos encarnados. Certo? Nós utilizamos. Agora o espírito em si, ele é apenas, se a gente pode dizer assim, mas que é tudo na verdade, né? Consciência. E consciência tem forma? Como que a consciência se manifesta? Pensando e sentindo. Consciência gera forças. Pensamentos e sentimentos são forças. E ao pensar e sentir, ele põe essa força para fora, essa energia para fora. Certo? E do mesmo jeito que nós colocamos essa energia para fora, né? Nós também recebemos energia. Aliás, gente, vivemos num caldeirão de energia. Como se diz no livro da FEB, Mediunidade, Estudo e Prática, nós vivemos num oceano de vibrações, tá? De energias. Então nós recebemos o tempo inteiro, nós trocamos energias o tempo inteiro, com outras pessoas, com o meio, né? Nós recebemos energias das plantas, nós recebemos energias das pessoas, nós recebemos energias do cosmos, né? Os hindus, por exemplo, chamam isso de prana, né? Nós recebemos essas energias que são nutritivas, nós nos alimentamos dela, tá? Então, nós vivemos neste caldeirão de energias, tá? Mas a gente sabe disso, tem evidência disso, né? Tem muitas evidências, na verdade. Colocamos aqui um exemplinho aqui, por exemplo, né? Muitos de vocês, quanto mais, porque todo mundo tem mediunidade, tá, gente? Todos nós. Alguns em escala maior, quer dizer, maior a sensibilidade, são chamados médiums ostensivos, aqueles que conseguem perceber melhor os planos mais sutis da existência, tá? E quanto mais sensível você é, mais você vai perceber, por exemplo, pessoas, a energia delas, e também ambientes. Alguns de nós entra num ambiente, num determinado ambiente, e vai sentir ali um peso, vai se sentir, às vezes, desconfortável. Ou muitas vezes a gente chega num ambiente e a gente se sente tão bem ali, né? Como quando a gente chega aqui nessa casa, por exemplo. Quando a gente chega lá na nossa casa Paulo de Tarso. Até interessante isso, né? Outro dia nós fomos pintar a casa e o pintor, quando ele viu que era uma casa espírita, que levaram ele lá, né? Ele ficou meio assim, né? Aí acabou ficando, uma pessoa lá ficou com ele um tempinho para ele não ficar com medo, né? Porque tem gente que tem medo de casa espírita, né, gente? Vocês sabem, né? Tem gente que passa até do outro lado da calçada, né? A gente sabe disso. Né? Minha mãe mesmo, que era testemunha de Jeová, sempre falou para mim que espiritismo era coisa do demônio. A primeira vez que eu entrei numa casa espírita foi sem querer, para vocês terem uma ideia. Minha namoradinha estava passando, eu vi, fui lá, aí ela ficou até meio sem graça, porque ela não tinha dito para mim que ela era espírita. Aí, eu era garoto, né? Aí ela falou assim, aí eu perguntei, onde você está indo? Eu disse assim, tô indo lá na casa de oração, né? E aí ela perguntou, meio sem graça, né, se eu queria ir. Eu falei, eu vou. Aí quando chegamos lá, eu vi lá, estava lá escrito assim, Casa Espírita André Luiz, me lembro até hoje, uma casinha bem simples, bem humilde lá em São Paulo. Né? A hora que eu vi aquilo ali, o joelhinho bravo já começou a dar uma tremedeirinha, né? Porque minha mãe falava que o espiritismo é coisa do demônio, e ela, sabendo desse tipo de preconceito, ela não tinha dito para mim que ela era espírita, eu não sabia. Né? Então a primeira vez que entrei numa casa espírita foi sem querer, mas macho, né? Falei, eu não vou voltar para aqui para trás não, eu vou lá, garoto, né? Macho, pachuchu, né? Entrei e não vi demônio nenhum ali dentro, senti inclusive uma coisa boa, que é o que eu estou falando para vocês, gente. Nós percebemos, nós temos essa capacidade de sentir as vibrações, embora muitas vezes a gente não se dê conta. Quanto mais sensíveis formos, mais sentimos. Então, às vezes, dependendo da sensibilidade, você vai sentar do lado de alguém e vai sentir uma energia, às vezes, ruim.
aquilo começa a te dar até dor de cabeça, incômodo. Não sei se vocês já perceberam. Provavelmente alguém de vocês em algum momento já deve ter percebido isso. Ou quando a gente senta perto de alguém, ou se aproxima de alguém para conversar, talvez, e você sente uma coisa tão boa conversando com as pessoas, né? E aí a gente vai vendo como é real, como isso é verdadeiro. O espírito funciona desta forma. Nós geramos vibrações, nós geramos energias, sim, tanto positivas como negativas. Um outro exemplo aqui na reunião mediúnica, tá, gente? Quando espíritos conversando ali conosco, eles colocam claramente que eles estão às vezes acompanhando alguém para usufruir das emanações que para eles são agradáveis. Né? Cada um se afiniza, né? Com vibrações parecidas, próprias, né? Que gostam. E aí é bem isso aqui, eu peguei essa figura porque eu achei que é bem interessante isso aqui. A energia que você carrega te apresenta antes de qualquer palavra. As pessoas percebem, tá, gente? Mesmo que inconscientemente, ok? Muito bem. Agora, vamos tentar entender como que isso aqui funciona, como é que ele nos impacta, né? Então tá, o espírito gera vibrações, ok? Energias. Somos dínamos geradores dessas energias, não é? Ok. Só que, antes dessa energia fluir para o ambiente, primeiro ela me impregna. Primeiro ela me encharca. Então, eu estou pensando coisas boas. Eu estou me encharcando de energias positivas. Estou todo impregnado primeiro. A hora que saturou, vai para fora. Aí eu vou mandar isso para o ambiente também. Vou estar fazendo um favor, inclusive, para o ambiente. Wagner Borges, esses dias estava vendo um vídeo dele, e ele estava falando, interessante, né? Como as pessoas normalmente puxam, elas exigem, né? A gente, geralmente, por exemplo, da natureza, da vida, a gente quer receber, né? Mas ele, até por uma orientação de um tutor espiritual, ele fez o contrário, ele orou pelo planeta, ele estava fazendo uma prece de coração para o ambiente. E diz que uma entidade da natureza chegou para ver aquilo. O que estava acontecendo? Porque não é normal, né? Nós fazermos. Agora, bom, ok, entendamos então que toda vibração que a gente gera, primeiro vai nos impregnar. Até a última célula da pontinha da unha do dedinho do pé, tá? Ok, muito bem. Quando então a gente gera vibrações negativas, pesadas, densas, que são ruins, o que vai acontecer então? Quem que vai ser o primeiro a sentir? O primeiro a ser afetado? Porque ela ainda não foi para fora, foi? Né? Eu disse para vocês que primeiro a gente se satura, depois a gente expele essas energias para fora, não é? Pois é. Então, quem é que vai ser beneficiado se as energias forem positivas ou prejudicado se as energias forem negativas? Em primeiro lugar, nós mesmos, né? Energias negativas, gente, não fazem bem a ninguém. Jamais farão. São destrutivas, desequilibrantes, causadoras de sofrimento, de enfermidades e também de deformidades. Tá? Então ninguém deveria vibrar energias negativas, nunca. Mas a gente sabe que nós não somos perfeitos, né? Nós somos seres ainda aprendizes. Para nós ainda é muito difícil. Então, a gente ainda vive altos e baixos, né? Muitos de nós tentam às vezes se manter um pouquinho mais elevado de forma geral, outros não têm jeito, mais estressados principalmente, geralmente um pouquinho mais, um padrão mais baixo, né? A gente mantém padrões, isso é fato. Inclusive são os nossos padrões que vão dizer para onde a gente vai quando a gente desencarna, né? Bom, além disso, quando
a gente eleva ou rebaixa nossas vibrações, nós também, além dessa influenciação da energia sobre nós mesmos e também sobre o ambiente, né, nós também podemos permitir a aproximação de irmãos espirituais. Porque, como eu disse para você, os espíritos, eles não estão lá no céu ou lá no inferno, como muitos de nós já acreditou um dia. Eles estão aqui mesmo, tá cheio. Tem só encarnados aqui? Não. Tá cheio de desencarnados, gente, ouvindo aqui, querendo aprender também. Assim como nós também queremos, eles também querem. Porque quando a gente passa daqui para lá, quando a gente desencarna, é como a gente passar deste ambiente aqui para o outro ambiente do lado ali. Só isso. A gente continua sendo nós mesmos. A gente não muda em nada. Se eu era um cadeirante, por exemplo, eu vou acordar do outro lado cadeirante. Se eu era um cego, eu vou acordar do outro lado cego. Então, a gente vai se ver do outro lado exatamente como a gente é. Nada muda. Então, esses irmãos que estavam aqui e passaram por outro lado e não conseguem ainda se libertar daqueles, estão aqui. Agora, muitos vêm também de outros locais, né, do astral para poderem aprender. Tem também isso, né? Quando a gente está vibrando negativamente, tem um problema aí, que é assim, a gente atrai para nós espíritos que também vibram negativamente. Então fica mais difícil para a gente sair dessa vibração. Né? Por quê? Porque eles vêm e potencializam. Agora não é mais só você vibrando negativamente. Né? Agora tem 2, daqui a pouco 3, talvez, se permitirem, 4 daqui a pouco. Né? Então, do mesmo jeito que aqui tem espíritos bem intencionados que estão conosco, né? Querendo aprender, querendo crescer como seres imortais que são, né? Num boteco, por exemplo, vai ter um monte de espíritos lá, fazendo o quê? Usufruindo das emanações energéticas, do prazer da bebida, que eles gostam ainda, né? Então, quando a gente vibra, a gente está causando outras influências também, né? Eu só te perguntar uma coisa. Claro. Na questão da vibração, né? Porque às vezes você não quer ter essa vibração, não é? Por que como é que a gente vai ter isso? A doutrina, muito interessante a pergunta. A doutrina espírita, gente, fala sobre isso de forma muito constante, né? E em 2 palavrinhas eles dão para nós a receita de como é que a gente consegue vigiar e orar. Vigiar o quê, quando a gente fala vigiar e orar? Pensamentos e sentimentos. Por que pensamentos e sentimentos? Porque são os dínamos geradores da energia do espírito. O espírito se manifesta através da sua mente, através do sentimento, através do pensamento, que são vibrações. Né? E quando são ruins e negativas, como eu me livro delas? A oração é uma prática muito, muito eficiente. Por quê? Porque a hora que de fato eu vou de coração estar me voltando para a oração, eu quebro aquilo que eu estava fazendo. Porque às vezes vem essa coisa ruim e a gente fica alimentando e ruminando e retroalimentando, né? E a gente precisava primeiro se dar conta disso, que é o vigiar, e depois tomar uma atitude para parar, interromper aquilo. A oração, ela é muito eficiente nesse trabalho de interrupção. Tá? E depois é importante que a gente continue tentando não trazer de volta para os pensamentos, para a mente, aquele sentimento, aquela vibração, aquele pensamento que a gente estava alimentando ali. Porque vamos entender, o primeiro prejudicado somos nós mesmos. Eu trabalho num atendimento espiritual lá na nossa casa Paulo de Tarso. E a gente vê muito disso. Esse dia atendemos uma senhora de difícil lida, né? Uma senhora bem difícil. Na verdade, nós não atendemos ela, pediram por ela, né? O filho dela pediu por ela.
atendemos. A gente viu que era uma senhora bem difícil de lidar. E nós atendemos, fizemos uma limpeza ali, né, no que a gente podia mexer, porque nem tudo também se pode mexer. Tá ali porque tem que estar, tá ali porque quer, ela precisa aprender também, né? Mas fizemos o que pudemos para aliviar, né? Mas foi comentado ali naquele instante, né? É uma senhora que carrega consigo muita coisa ruim. Aparentemente para o médium, raiva, mágoas, ressentimentos. Aparentemente para o médium. A gente não consegue, né, determinar exatamente a razão do que aquela senhora, por que aquela senhora estava tão amarga. A gente sentiu que ela era uma pessoa amarga. E sentiu que ela alimentava essa amargura dentro de si. Isso é perceptível. E isso está fazendo extremo mal a ela. E ela não se dá conta, gente. Ok? Se nossos sentimentos, enfim, forem bons, amorosos, né, nossas vibrações positivas, nós vamos exteriorizar isso. Por isso que muitas vezes chegamos perto de alguém que parece uma vovozinha querida, né? De tão gostoso que é. É tão gostoso a gente estar ali, sentir, abraçar, né? A gente sente sim essas vibrações. Não nos enganemos, nós sentimos sim. E as vibrações positivas são isso aqui, gente. São benéficas, curativas, salutares, equilibrantes. Não é à toa que Jesus pregava o amor. A essência do ensinamento de Jesus era a prática do amor. Não é à toa. Agora, claro que na época ele não podia explicar isso. Quem é que ia entender? Quem quer falar o que é energia? Há 2000 anos atrás, não é mesmo? Mas hoje nós já conseguimos compreender melhor, né? Então, lá no tanque de Bet Hesda, Jesus tem uma passagem, né, em João capítulo 5, versículo 14, que Jesus fala assim: mais tarde, Jesus o encontrou, né, no templo, era um aleijado, tá, gente, que ele tinha curado. E lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. O que Jesus está dizendo aqui? Qual era a razão da doença, no caso da invalidez daquele indivíduo? O pecado. E o que é o pecado na linguagem espírita? Afronta as leis de amor de Deus. Então, afronta as leis de amor de Deus, os sentimentos ruins, né? Tudo que é ruim é afronta a lei de Deus. Então, está pensando coisa ruim, você está afrontando a lei de Deus. Você vai responder. A gente cria um karma. O que é karma, gente? É a balança, é o conjunto das coisas que a gente fez, boas e más. É o resultado disso tudo, né? É a nossa conta corrente, tá? Então, Jesus, quando fala para aquele indivíduo que era um aleijado, né, que ele havia curado, tá? Ele está dizendo exatamente isso, que a gente precisa mudar, a gente precisa deixar de praticar o mal, a gente precisa deixar de pecar, a gente precisa começar a fazer o bem, né? Então, não sei se dá para todo mundo ver aí, mas só para a gente entender rapidinho aqui, ó, pensamentos e sentimentos gerados por vícios e imperfeições morais resulta em energia negativa, que resulta em sofrimento, desequilíbrio, enfermidade, dor. Ok? Simples assim. E o amor, em contrapartida, o melhor remédio, né? Mas não é só isso não, tá? Isso é importantíssimo? Claro, sim, sem dúvida. Mas não é só isso. Há uma outra coisa ainda muito importante que a gente vê no Evangelho a respeito do amor. Está lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Antes de tudo, exercei profundo amor fraternal uns para com os outros,
porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. Isso significa o quê? Que o amor, gente, não apenas nos faz bem, não apenas nos equilibra, não apenas nos traz saúde, paz, harmonia, mas ele também faz frente aos nossos débitos kármicos. Ou seja, nós não precisamos, como se dizia na lei de Italião, pagar no olho por olho se eu fiz tal coisa, como eu, por exemplo, sei hoje que fiz. Fui um padre da Inquisição, por exemplo. E como padre da Inquisição, mandei algumas pessoas para a fogueira. Mandei. Numa mesa mediúnica da qual participava, inclusive aqui em Maringá, nós tivemos um exemplo disso. Uma amiga nossa, ela incorporou um indivíduo que estava pegando fogo. A princípio pensei que ele estava num incêndio, alguma coisa. Também estava bem no comecinho, não entendia muito bem as coisas. E aí depois me disseram que aquele médium tinha experimentado, né, tinha incorporado ela própria, que a gente chama de nível consciencial, né? Ela incorporou ela própria em uma existência passada. E ela estava pegando fogo, não porque estava num incêndio, mas porque ela foi queimada na fogueira. E quem havia queimado a moça? Quem havia mandado queimá-la? Eu. Ok? Então, eventualmente, dentro da doutrina espírita, a gente é obrigado a esbarrar com certas realidades. Nós temos débitos kármicos, muitas vezes pesados, muitas vezes duros. E não adianta chorar, não adianta reclamar. Nós temos que aceitar e buscar compensar, ajudar aqueles a quem nós prejudicamos. E Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que Ele nos permite fazer isso na lei do amor. Não como a lei de Italião dizia, olho por olho, dente por dente, quer dizer, eu também precisaria ser queimado ou passar por um processo de queima. Não necessariamente. Não necessariamente. Depende de mim mesmo. Depende de nós mesmos. Eu posso sim pagar, ir liquidando, saldando gradativamente os meus imensos débitos na lei do amor, na prática da caridade. Eu posso, eu consigo. E é isso que Pedro fala aqui, né? Nesse texto, tá? Lá em 1 Pedro 4, versículo 8, né? Antes de tudo, exercei profundo amor fraternal uns para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. E por que eu sei, gente, que eu já fui padre? Porque eu já participei de mediúnicas aqui em Maringá, e participo há muitos anos de mediúnicas também lá na nossa casa, na Paulo de Tarso. E não foi só uma vez. Indivíduos que chegaram, estavam conversando, de repente conosco, ou mesmo comigo, como doutrinador, e me chamaram de padre. E deram até o nome. Eu acho que até fui padre mais de uma vez. Né? Então a gente acaba descobrindo essas coisas quando a gente é um trabalhador espírita. Tá? Ok, então a bondade de Deus nos permite pagar os nossos débitos através do amor. Ok? Então, aí agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, depois de tudo isso. Há dúvida ainda de que nós somos os maiores beneficiados pela doação do nosso amor, da nossa bondade, da nossa caridade? Há dúvida ainda que nós somos os primeiros? Há dúvida por que é que Jesus pregava a respeito do amor e amar até mesmo aqueles que são nossos desafetos, que se julgam nossos inimigos? Resumo geral.
A prática do amor promove saúde, paz interior, equilíbrio, harmonia. E ainda nos ajuda a abater os nossos imensos débitos kármicos, imensos débitos do passado. Queremos mais ainda? Só por isso, por essa enormidade, já não vale a pena nos modificar, buscar, aprender a amar. Aliás, esta é verdadeiramente a razão de estarmos aqui, nesse círculo de samsara, nessa roda de reencarnações, gente. Nós estamos aqui porque o nosso objetivo imediato é aprender a amar. É aprender a amar de forma incondicional e irrestrita. Esse é o grande objetivo do ser humano neste momento evolutivo. E assim, caminhando com este aprendizado, buscando construir este amor irrestrito, incondicional dentro de nós. E como é que a gente faz isso? Reforma interior. Buscando nos livrar, eliminar imperfeições e buscando agregar virtudes. É assim que gradativamente, porque ninguém consegue fazer isso em uma existência. É muito difícil. Muito. Lidar com nós mesmos é muito difícil. Então, às vezes a gente vem com 2, 3 objetivos existenciais, espiritualmente falando. E às vezes a gente não consegue lidar com nenhum deles. A gente volta totalmente derrotado. Mas se a gente conseguir vencer 1, talvez 2, nossa, é uma vitória imensa, é uma vitória maravilhosa. E nós, conforme vamos crescendo espiritualmente, trilhando os degraus evolutivos, nós vamos cada vez assumindo mais responsabilidades perante a criação, né? Vamos assumindo trabalhos de maior responsabilidade, tá bem? Então, a mensagem de hoje era essa. Espero que tenha ficado clara. Se alguém tiver alguma dúvida, eu fico à disposição para talvez tentar ajudar a esclarecer. E é isso, agradeço muito. Faço. Então, buscando elevar os nossos pensamentos ao alto, ao Pai Celestial, Mestre Jesus, agradeçamos. Agradeçamos por estar aqui, por estarmos vivos. Agradeçamos pela oportunidade de conhecimento, pela oportunidade de aprendizado. Agradeçamos pela dádiva da vida. Agradeçamos pela atual experiência encarnatória. Agradecemos, enfim, por todas as dádivas, bênçãos e graças que nós recebemos todos os dias. Agradecemos pela nossa terra. Agradecemos, Senhor, enfim, por tudo que temos, que é o que merecemos, que é o que precisamos. Agradecemos, inclusive, pelas dificuldades, dores, sofrimentos, pelas enfermidades mesmo, e por outras coisas ruins que eventualmente nos acontecem, mas que servem para nos fortalecer, servem para o nosso aprendizado, que muitas vezes não se dá de outra forma, a não ser pela dor. Obrigado, Senhor, por isso tudo, mas dai-nos forças para que nós possamos suportar, para que nós possamos resistir, para que nós possamos continuar avançando e mesmo caindo, que nós possamos levantar e continuar caminhando, continuar a nossa trilha na senda do nosso Mestre Jesus, sempre de cabeça erguida, embora humildes, cheios de fé, de esperança, de amor nos nossos corações, e possamos levar esse amor conosco, Senhor, e possamos distribuir
e possamos fazer o que precisamos fazer. A nossa reforma interior, essencialmente, e a partir dela construir dentro de nós um castelo de amor incondicional e irrestrito, conforme sugeriu nosso Mestre Jesus. Abençoai, Senhor, a todos nós, os teus filhos, nossos lares, nossos familiares. Abençoai esta casa, Bezerra de Menezes, que nos acolhe hoje, domingo de manhã, friozinho, chuvinho. Graças a Deus. Abençoai a todos os irmãos presentes aqui, em carne e em espírito. Abençoai também os irmãos que porventura não puderam comparecer por alguma razão. E abençoai, Senhor, também os irmãos lá fora, em sua maioria ainda inconscientes das verdades do invisível que tanto lhes afeta a vida. Amparai-os, Senhor. Abençoai a todos nós, abençoai a nossa jornada, nossa caminhada e o nosso retorno para os nossos lares daqui a pouquinho. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Assim seja, Senhor.